Eu já indiquei esse livro aqui lá no Instagram algumas vezes, mas eu acho que ele merecia um vídeo só pra ele. Vocês vão ver, ó, que ele tá cheio de marcações, porque eu vou fazer um episódio do podcast que tem parte dele vai se passar aqui com esse livro, né? Então, é parte da pesquisa desse livro, tem bastante coisa, né? Bastante coisa marcada. Pois é, o livro se chama O Rei Traidor, e aí conta a história. Aqui, né, tem até um subtítulo: O Escandaloso Exílio do Duque e da Duquesa de Windsor, que conta a história do Edward, né, o rei Edward, que abdicou do trono para poder se casar com a Wallis Simpson. Isso foi a desculpa que ele deu, né, dele e do Winston Churchill também. Mas a gente sabe, quem estuda o mínimo de famílias reais e tal, sabe muito bem que não foi esse o motivo, né? Foram vários outros motivos. Esse livro é do Andrew Lone. O Andrew Lone, ele é um biógrafo excelente. Ele tem uma biografia dos Mountbatten também, que é muito boa. Infelizmente, ele não tem na versão do Brasil. Essa versão aqui, essa edição, é uma edição de Portugal. E aí, o que significa isso? Que ele fica caro. Então esse é um único ponto negativo desse livro, que ele não é barato. Ele tá em média aí uns R$ 200, 200 e poucos reais, 250, eu acho, uma coisa assim. Mas eu vou falar pra você que se você gosta desse assunto, ele vale cada centavo, porque você lê assim voando. É grande, mas você lê voando o livro. Vou aqui contar um pouco desse livro pra vocês, as partes em que eu não vou usar no podcast. Só pra vocês até terem um pouco de noção do que aconteceu, né? E fazer até uma certa analogia com o que acontece hoje com Harry e Meghan. Porque tudo o que esses dois fizeram, os dois, né, Harry e Meghan, estão tentando fazer também. Mesma, a história é a mesma. A diferença é que hoje a gente não tem um Winston Churchill, né? A gente não tem um primeiro-ministro que tá ali mais em cima, né? Desde que Harry e Meghan saíram, se não me engano, já caíram 1, 2, 3, tá no quarto primeiro-ministro já. Quando eles saíram, quem tava era o Boris Johnson, depois foi a Liz Truss, né? Aí a Liz Truss também durou pouquíssimo tempo, aí entrou o Rishi Sunak e agora tá o Keir Starmer. Acho que é assim que fala o nome dele. Keir Starmer, uma coisa assim, né? Que ele é Sir, inclusive. Então, assim, né? E hoje também não tem mais, a gente não vive o contexto em que esses dois viviam. Porque quando ele abdicou, era um período entre guerras, né? Tava entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E muito disso foi uma grande dor de cabeça. Não só pra Inglaterra, mas especialmente pro Winston Churchill. Por quê? Porque o Edward e a Wallis eram simpatizantes do partido de Adolfo. Minha filha. Pois é, né? Pasme você. Mas antes da gente começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal para poder receber vídeos novos, né, assim que eles são postados. Me sigam também lá no Instagram, @eugregoriomartins. Eu tô pensando em começar um clube de leitura aqui no canal, mas eu faria isso de uma forma pros membros do canal, né? Ainda não tem membro, né, o canal. Não tem clube de membros, mas eu tava pensando em começar pra gente começar um clube de leitura lá dentro. O que vocês acham? Vocês acham legal ou não? Eu tenho até um livro pra gente começar, hein? Deixem aí nos comentários. Eu tô pensando. Pois é, quando na época, né, Rei Edward, ele decidiu abdicar do trono pra poder se envolver se casar, na verdade, que ele já tava envolvido, né, com a Wallis. Foi assim um retetê, porque eu já fiz lá no Tretas, eu lembro que eu já fiz um vídeo falando sobre um livro, né, uma biografia da Wallis, que é excelente, que se chama That Woman, né, um livro da Anne Seba. Esse não tem em português, ele realmente só tem em inglês, mas ele é muito bom também, e ele fala mais sobre a Wallis, então fala mais sobre o passado dela, sobre a relação com o ex-marido dela, né, com os ex, né, na verdade, conta todo o histórico dela, que ela já tinha sido casada outras vezes, ela não podia casar com o Edward na época, porque o ex-marido inclusive estava vivo, né? Mas ela se aproximar do Edward foi uma coisa já de caso pensado, inclusive com o auxílio, né, e apoio do ex-marido, que o ex-marido, assim, porque ele estava conseguindo várias coisas com essa aproximação aí dos dois, né? Aqui o livro já começa já nessa ponte, né, do ele abdicando para começar essa relação que realmente durou, né, a vida inteira. E é o seguinte, o Edward, ele era completamente fascinado pela Wallis. Ninguém entende até hoje, porque o livro tem vários relatos. Ninguém entende muito bem, assim, de por que ele tinha esse fascínio por ela. Porque em algumas partes do livro, algumas pessoas, né, dão ali suas versões, né, em algumas entrevistas, e que falam que era uma relação até muito parecido com o que Harry e Meghan têm também, né?
porque o Edward, ele se queixava muito de não ter tido uma presença materna, né, forte na vida dele, tanto que desde que ele se separou, a mãe dele nunca mais, assim, citou a Wallis, né, direito. Acho que falou uma vez, mandou um presente lá pra ela, de casamento, mas assim, ela não fazia a menor questão, sabe, de conhecer a família toda em si. Depois, né, de muito tempo, a Wallis até conseguiu voltar, né, pra Inglaterra, pra algumas ocasiões especiais, né, até com a família, a Rainha Elizabeth foi lá, conheceu, já foi na casa deles na França também, né, enfim. Mas o que aconteceu? Esse livro aqui, ele serviu para um podcast muito bom português que se chama O Rei na Boca do Inferno. Boca do Inferno é uma região que tem lá em Portugal. E aí o que acontece? Quando ele saiu de lá, né, obviamente que ele não poderia viver na Inglaterra, porque ele realmente foi para um exílio, né, então não faria sentido dele continuar na Inglaterra, assim como o Harry também foi para os Estados Unidos. Eles queriam muito ir para os Estados Unidos, mas a diferença é que o Edward, ele queria continuar trabalhando para a instituição, ele queria continuar recebendo salário, e realmente ele continuou recebendo salário até o fim da vida dele. Daí ele teve alguns papéis, né, que foram tanto nas Forças Armadas, o papel que ele ficou mais tempo foi o de governador das Bahamas, chegou a se mudar para as Bahamas, que fica no Caribe, aí lá também, né, eles gastavam muito dinheiro, eles chegaram lá nas Bahamas, falaram que a casa não era uma casa que estava à altura deles, aí fizeram uma mega reforma, isso... A recessão comendo solto, né? Porque lembra que eu falei que era um período entre guerras. Recessão comendo solto. Não gostava, aí iam para os Estados Unidos direto, faziam compras, ela comprava vários vestidos caríssimos, e eles davam muito calote também, porque nessa época o dinheiro era controlado, né? Porque como era uma recessão, você não tinha acesso a um banco igual você tem normalmente, né? Você vai lá, saca e usa o seu dinheiro. Não, obviamente tudo fica meio parado, né? Como as indústrias não tinham mão de obra suficiente, né? Porque os homens estavam na guerra, então a produção diminuiu, né? Você ia comprar leite, você não podia comprar, vamos supor, 3 caixas de leite. Às vezes uma família podia comprar uma de cada vez, né? Para dar para todo mundo conseguir dividir, né? O próprio casamento da Rainha Elizabeth. O bolo foi feito com doações, né? Muitas mulheres doaram farinha, ovos, um monte de coisa, né? Várias misturas lá para poder fazer esse bolo, né? Por conta disso também, né? Só que eles não tinham esse pensamento, eles não estavam nem aí, sabe? Então prometiam para as lojas de que o governo vai te repassar esse dinheiro, né? O meu secretário vai te passar esse dinheiro. Estavam nem aí, né? E eram assim também com outras pessoas, porque eles eram muito... Como nome, né? Eles ganharam o título, né? De Duques de Windsor. Apesar de que quando você renuncia a uma monarquia, você é destituído de qualquer coisa que você tenha, né? Ele ainda conseguiu manter esse título de Duque de Windsor. E aí ele queria que a Wallis tivesse, né? Também o título de Sua Alteza Real. Coisa que ela nunca conseguiu. Mas, fora desse meio aí de Inglaterra e de Reino Unido, ela era chamada de Sua Alteza Real. Onde eles iam, assim, se iam para os Estados Unidos, tinham que chamar a Wallis de Sua Alteza Real, muito parecido com uma pessoa que a gente conhece, né? Então tinham que chamar ela de Sua Alteza Real, tinham que fazer uma reverência, né? Coisa que lá no Reino Unido não se tinham que fazer, obviamente, né? Muito pelo contrário, ela tinha que fazer reverência para qualquer outro membro da família real. E nessa deles irem para as Bahamas, o Edward, ele estava pensando em receber uma oferta dos espanhóis aliados aos alemães para ele poder desenvolver alguns trabalhos ali para o partido do Adolfo. Era muito dinheiro que estava envolvido. O Adolfo, ele era uma pessoa que ele queria muito ter um rei na mão dele. Ele estava assim, muito crente que ele ia ganhar essa guerra, que ele ia, né, destruir a Inglaterra e que ele queria colocar ali uma figura, né, que fosse representativa, que tivesse do lado dele. E o Edward, ele entrou na loucura do Adolfo, né? Ele até se encontrou com o Adolfo, ele usou a desculpa de que ele estava fazendo várias viagens pela Europa, né, para poder ver como estavam as condições dos trabalhadores, né, nas fábricas, nas indústrias. E aí ele disse que ele tinha ido para a Alemanha para poder ver os trabalhadores de lá. Só que ninguém acreditou nisso, né? Porque tem imagem dele, da Wallis lá, fazendo o reconhecimento da tropa, né? Então, pegou muito mal essa história aí. É óbvio que isso rodou a imprensa inteira. As cartas que eles trocaram também com vários espiões alemães depois foram a público. Algumas foram a público enquanto o Edward ainda estava vivo e outras foram a público só depois que ele morreu,
porque realmente o Winston Churchill, ele fez assim uma campanha esmagadora, né? Uma campanha diplomática assim com outros países, porque Estados Unidos tinha interceptado algumas cartas, e os Estados Unidos mesmo, eles estavam depois que a guerra, né, acabou, eles estavam publicando assim uma série de dossiês, né, sobre o que estava acontecendo. E numa dessas, alguns desses dossiês, acho que em 2 edições, o príncipe Edward seria citado, né? Eu tô chamando de príncipe porque, né, vamos dizer que voltou a ser príncipe, né? Mas o certo seria duque, né? O duque de Windsor. Então ele aparecia ali em várias ocasiões, tinham relatos de pessoas também que falavam. A gente tem que entender que a família, né, eles eram, nessa época, eles eram Saxe-Coburgo-Gotha, né? A mudança do nome Windsor, ela foi feita de propósito, esse nome nunca existiu, esse nome Windsor. Eles mudaram porque o Saxe-Coburgo-Gotha era um nome que estava muito atrelado, né, ao Império Alemão, porque fazia parte da família do príncipe Albert, né, que era o marido da rainha Vitória. Antes disso, teve a dinastia dos Hanover também, né? Então eles sempre foram todos ali estavam muito atrelados a isso, né? Porque a Alemanha que a gente conhece hoje, ela, na verdade, ela era muito maior do que isso, né? Ela já foi um império, que foi o Império Romano Germânico, aí depois ela foi uma confederação, né, que era uma união de estados, que envolviam muitos estados, né, tinha a Áustria, tinha a Suíça, o que a gente entende como a Alemanha, né, Prússia, Baviera, tudo aquilo ali era considerado alemão. A maioria desses países se falava, inclusive, a língua, né, o alemão, né. E o Edward, ele era muito orgulhoso dessa herança, ele falava alemão, em várias partes do livro fala quando ele ficava meio bêbado, assim, ele começava a falar alemão com as pessoas, né? Então e aí ele sempre elogiando muito as decisões, né, do Adolfo. Ele falava que a Inglaterra tinha que ter resolvido isso de uma forma diplomática, tinha que ter conversado com ele, que existia uma forma, não precisava ter ido pros finalmente, né, digamos assim, né? Então assim, eram visões muito esquisitas. Ao mesmo tempo, lembra que eu falei lá no comecinho que essa história de que ele se separou para poder se casar com a Wallis nunca convenceu muito assim as pessoas? Pois é, muita gente diz também que ele era uma pessoa que tinha uma capacidade muito limitada, né, de pensamento, né? Então ele era uma pessoa que realmente, assim, era meio que um canastrão. Ele tinha muita educação, porque ele teve acesso a tudo isso, falava muitas línguas, sabia de muitas coisas, né? Mas quando você apertava pro senso crítico dele, assim, não tinha muito não, né? Era aquela coisa bem rasa mesmo, né? E a Wallis, mesma coisa. A Wallis era uma pessoa extremamente deslumbrada, né? Ela tinha ela não era, eu não diria que ela, pelo menos por esse livro e pelo livro da Anne Seba, não me parece que ela era uma pessoa assim muito inteligente. Me parecia que ela era uma pessoa muito esperta. Ela sabia conquistar aquilo que ela gostaria de ter, né? Inclusive, nesse livro aqui, né, especialmente, da Anne Seba também fala um pouco, mas esse aqui fala bastante, que ela ficou até bem frustrada com essa história dele ter renunciado, né? Porque ela teve uma vida que não foi a vida que ela gostaria, porque eles tinham dinheiro, sempre tiveram muito luxo na vida. Todos os lugares, eles alugavam casas, assim, reformavam a casa inteira, palacetes, reformavam palacetes inteiros. Nessa casa que eles ficaram, inclusive lá em Portugal, né, que ficava na boca do inferno, essa casa era do dono de um banco, era Ricardo Espírito Santo, né, e essa era uma pessoa que era, né, Ricardo Espírito Santo era uma pessoa que estava atrelada ali ao partido do Adolfo também. E essa casa era uma casa, assim, luxuosíssima, eles ficaram um tempão lá, e saíram sem dar um obrigado pra ninguém, né? Eles agiam dessa forma. Eles iam jantar com pessoas, né, mais abastadas, e aí eles pediam pra pessoa, né, e cuida disso aí, né, na hora de pagar a conta. Ficava, sei lá, ia fazer uma viagem, né, com amigos, dá um jeito nisso aí, né, não pagavam. Funcionários também, eles tinham, a rotatividade de funcionários era muito grande em todas as casas que eles viveram, porque eles não sabiam lidar com os funcionários, né? A própria Wallis teve aquele mordomo lá que ele aparece em The Crown, que depois ele vai trabalhar com o Mohammed Al-Fayed. Aquele mordomo lá, ele tava tão cansado de trabalhar pros dois que ele falou assim, eu preciso de um tempo. Eu preciso de umas férias para poder ver minha família e tal. E aí a Wallis falou assim, se você sair, não precisa voltar. E aí ele realmente saiu, né? E sem contar a vida realmente escandalosa, né? Porque eles andavam pra cima e pra baixo com artistas, com celebridades, com herdeiros, né? Faziam festas assim que varavam madrugada. Tanto ela quanto ele, tinham muitos amantes também. Ela chegou a ter um amante também, que é até meio estranho, né? A relação. Por isso que muita gente suspeita do que era a relação afetiva dos dois. Ela tinha uma relação com esses homens que parecia ser algo bem maternal mesmo, né? Ela teve um amante, que, pelo menos o que
diz aqui no livro, né? Porque claramente o menino era homossexual. E aí ele era um herdeiro de uma família, ele era de uma família muito rica, o pai tinha falecido, e aí quem cuidava da herança era ele e a mãe. E claro, né, ele ia pras farras, a mãe ia também, a mãe dele, né, e ele e a Wallis viviam assim, sumindo, ela passava a noite no quarto dele, né, então ninguém sabe direito como é que era esse tipo de relação que ela tinha com eles, né? Porque eram todos homens, assim, meio com a cabeça meio destruída, né? Porque não tinham boas relações com as mães, ou tinham relações conflituosas, enfim. Então talvez ela servisse como uma figura materna. Isso nunca ficou claro, não, né? Até hoje. E também existem, né, relatos de pessoas que falavam que eles eram meio não, né? Que eles eram claramente bissexuais. Tem um caso, não sei se vocês assistiram a uma série que se chama Hollywood. É uma série que tem na Netflix, que foi feita pelo Ryan Murphy, e ela é baseada em fatos reais. E ela mostra lá, né, na Hollywood, acho que dos anos 40, anos 50, ela mostra um posto de gasolina que ele funcionava como se fosse um catálogo de garotos de programa. Os frentistas todos faziam programas, eram rapazes bem bonitos que queriam se inserir em Hollywood e tal, né? E quem agenciava era um ex-barman que ele também fez muito programa ali, porque ele também era um rapaz muito bonito. E aí ele deu alguns relatos, né, para esse livro. Inclusive ele tem uma biografia, e na biografia ele fala sobre isso, de que ele chegou a atender, se é que você me entende, o Duque de Windsor, e que ele escolheu umas meninas pra Wallis. Gente, é realmente assim coisa, é realmente um exílio escandaloso, né? Aí tem alguns boatos que falavam também que ele tinha problemas de disfunção, né? Que ele não conseguia fazer o negócio subir, né? E que a Wallis, ela fazia coisas com ele que não necessitava disso, né? E aí ele gostava muito, enfim, né? Aí são várias coisas, são várias versões diferentes de pessoas diferentes. Mas o que todo mundo meio que repete, né, é que eles realmente tinham uma vida, assim, de libertinagem, né? Não tinha a cabeça, nesse sentido eles tinham zero tabu pra esse tipo de coisa. E sabe no que mais que eles se parecem com Harry e Meghan? Porque eles também tentaram lucrar com o título de Duques de Windsor. Eles tentaram, ele chegou a lançar acho que 2 biografias, obviamente, né, escrevendo aí, usando um ghostwriter, né, um escritor fantasma, que era um jornalista lá, que inclusive brigou com ele no meio do livro. Acho que foram 2 ou 3 que acabaram trabalhando nessa biografia aí, né, porque ninguém aguentava, né, as coisas dele. A Wallis também chegou a lançar, ela queria lançar um livro sobre etiqueta, mas aí não foi pra frente. Eles venderam coisas, né, com, por exemplo, cinto, com o emblema, né, Duque de Windsor, caixinha de cigarro, coisas assim, sabe? Tudo que eles podiam usar com isso, com esse monograma, né, do Duque de Windsor, eles usavam. Eles realmente ganharam. Isso eu não sei nem como que eles conseguiram isso na família real, porque nessa época, eu acho que nem a família ainda usava essa estratégia, né? Não tinham as lojinhas ainda, né? Porque foi ter um pouco depois. Até aparece em The Crown também, como é que eles tiveram essa ideia e tal, né? De monetizar dentro disso, né? Transformar a família mesmo em produtos. Então eles foram os percussores desse movimento aí. Tem uma passagem aqui que um dos ex-amigos, né, do Duque de Windsor diz assim, ó. Essa passagem pra mim é maravilhosa. O Duque de Windsor é visivelmente um pró-nazi. Ele também bebe bastante bem e a pouca inteligência que tinha desapareceu de vez. Porque dizem que depois, já no fim da vida, ele tava totalmente assim, desacreditado de tudo, né? Claro que nunca tinha recebido um cargo como esse, em que apesar da sua pouca relevância intelectual, ele é capaz de fazer muitos estragos, como agora é tão evidente. Lembra que eu falei que ele sempre trabalhou para a instituição, né? Sempre recebeu da instituição Família Real. Proponho que lhe deva ser dito agora o mal que ele fez, e deveria ser estritamente proibido de dar mais qualquer tipo de entrevistas, sem que os seus textos sejam revistos e autorizados em casa previamente. Essa proibição deveria ser tornada pública. Essa também foi uma grande questão, porque quando ele estava lá ele estava em Bahamas, que ele ia muito para os Estados Unidos, muitas revistas e canais de TV chegavam nele para poder pedir entrevistas e tal, né? E ele falava assim um monte de asneira, sabe? Ele não tinha filtro. E chegou num momento em que o Churchill falou assim, você precisa de ter um assessor, né? Um porta-voz, porque você não pode falar esse tipo de coisa, né? Você tá, por mais que você não seja mais rei, você tenha abdicado desse papel,
você ainda faz parte, que é aquilo que eu falo pra vocês sobre Harry e Meghan, né? Eles nunca vão deixar de estarem atrelados à família real, especialmente o príncipe Harry. Ele nunca vai deixar de ser o filho do rei, ou o irmão do próximo rei. Ele pode não querer fazer absolutamente nada, mas ele sempre vai ser atrelado por conta do nome, né? Do lugar onde ele ocupa, né? No mundo. Aqui do Edward era a mesma coisa. Sem contar também que mais pro fim da vida, a Wallis, ela tava completamente sem paciência com ele. Tratava ele de qualquer jeito, ele ficou muito magro. As pessoas falavam que ele tava irreconhecível. O próprio hoje, né? Rei Charles, na época príncipe Charles, quando ele soltou a biografia dele, né, a única biografia autorizada que você tem sobre ele, nos anos 90 ali, do Jonathan Dimbleby. Aí tem um trecho lá que ele fala sobre isso, que ele foi lá visitar o tio, né, lá na França, e aí ele viu que o tio tava bem mal também, né, e que ali eles estavam vivendo como se fossem, assim, entretendo pessoas com o título que eles têm, né, entretendo novos ricos com os títulos que eles têm. Porque eles eram muito assim, né, a pessoa tem dinheiro, eles iam lá e começavam a andar. Aí aquela pessoa deixou de ser interessante, aí próximo, iam trocando de círculos sociais, né, não paravam com a mesma pessoa assim, eles não tinham amizades assim de muitos anos, porque eles não conseguiam manter, né? Era sempre faziam alguma coisa e acabava com a amizade, né? Até desse rapaz também, né? Esse rapazinho que ela foi amante, então chegou uma hora que ela fez uma cagada lá com ele, né? E aí ele parou de ter contato com ela, a mãe dele também parou de ter contato com a Wallis, né? Enfim. E o que todo mundo falava também na época era que a maior perdição da Wallis seria se o Edward falecesse antes dela. E foi o que aconteceu. Ele realmente faleceu antes dela. E depois ela realmente viveu assim num exílio. Porque ela definhou, ela já sempre foi uma pessoa muito magra, mas se você pegar as últimas imagens que se tem dela, ela tava definhando, né? Ela teve vários problemas de saúde também, né? Já no fim da vida, ficou sozinha. Ela teve auxílio, acho que de alguns funcionários, tinha uma advogada também que ajudava muito a Wallis, mas ela já não tinha esse dinheiro todo, né? Já não vivia mais nessa opulência toda. Ela perdeu muitas joias, porque acabou vendendo, né? Precisou vender essas joias para poder pagar algumas coisas. Eles também já fizeram uns trambiques algumas vezes relacionado a isso, porque eles queriam ganhar dinheiro a qualquer custo. E aí teve uma vez que eles estavam na Inglaterra, e aí falaram que as joias da Wallis tinham sido roubadas. E pouco tempo, só que essas joias eram todas asseguradas, né? E aí pouco tempo depois essas joias apareceram em pregões. E, poxa, estranho, né? De onde que vem essas joias? De onde estão vindo essas joias, né? Em pregões, em lojas de revenda, né? De joias e tal. Porque todas eram, obviamente, joias assinadas, né? Coisas exclusivas. Então, todo mundo sabia quais joias eram aquelas que ela tinha, né? Mas era sempre uma maracutaia. Era uma maracutaia atrás da outra. Quando eles morreram, eles realmente foram... Quando os dois faleceram, a família realmente cumpriu a promessa de enterrar os dois no mesmo lugar. Ficou um do lado do outro, né? E aí a diferença é que a lápide dele era uma lápide super extensa, né? Falava lá sobre filho e não sei o que e tal, né? E a dela era uma lápide que tinha o básico, né? Aqui já as Duquesa de Windsor e pronto, né? Acabou, não tinha muita coisa. Porque realmente não tinha sobrado ninguém. Ela não tinha contato com a família. A única familiar que ela tinha mais contato era uma tia, né? Que obviamente faleceu antes dela e tal. Depois ela não tinha mais nenhum familiar. Ele também já não tinha mais contato com ninguém. Como eu falei, né? Eles chegaram a voltar algumas vezes, mas o relacionamento com a família nunca foi o mesmo. A Rainha Elizabeth até chegou a aceitar a Wallis em algumas ocasiões, mas nunca foi... A Wallis era sempre ressentida porque ela nunca teve esse título de Sua Alteza Real. Ela nunca conseguiu esse título de volta, né? De volta não, né? Ela nunca teve. Até porque o que as pessoas falavam era como é que ela vai ter de volta algo que ela nunca teve? Porque quando ela se casou com o Edward, já era um rei deposto. Ele era até chamado de Sua Alteza Real pela posição dele, né? Mas ele já não tinha acesso a título nenhum. Né? Ele ganhou esse título de Duque de Windsor também por piedade. E por aquilo também que eu vivo contando pra vocês, né? Porque eles precisam ter um cabresto, né? Eles não podem andar assim à solta, né? Imagina, ele, com todo esse auxílio do Churchill, ele já fez esse monte de besteira. Você imagina ele solto. Imagina ele desgovernado, falando o que quiser, fazendo o que quiser. Quando ele tava lá nas Bahamas, ele também brigava muito, porque lá, o papel dele de governador, ele achava que ele era um chefe de estado, que ele podia fazer o que ele quisesse, né? E ali tinha uma espécie de parlamento, né? Uma câmara, onde pessoas decidiam, né? Votavam, né? Tomavam grandes decisões. E ele não tinha o papel de tomar essas grandes decisões sozinho, né? Ele não podia destituir aquelas pessoas, né? Ele não podia dissolver aquilo ali e falar, pronto, acabou, vamos colocar outros, né? Eles até tentaram fazer algumas coisas, porque ali a corrupção era muito grande mesmo, né? Tanto que ali eles até falavam, eles chamavam de a gangue dos garotos, né? Porque eram todos,
obviamente, né, homens brancos e tal, né, e aí as pessoas que não tinham instrução, né, que eram as pessoas negras ali daquela da região das Bahamas, eles não tinham interesse que essas pessoas tivessem instrução, porque aí eles não queriam que elas estivessem ali no mesmo lugar do que eles, né, obviamente, né, então todas as decisões que eles tomavam eram em prol deles, todos ali grandes latifundiários, negociantes, né, algumas pessoas que tinham casas nas Bahamas eram pessoas associadas também ao partido, né, nazi, enfim, então assim, era uma coisa completamente maluca, né? Esse livro ele vai muito além de tudo isso que eu tô falando, né? Ele aprofunda muito mais. Aqui eu tô falando só mesmo, assim, o básico do básico do básico, né? Até porque, como eu falei pra vocês, eu vou usar no podcast, também não quero entrar em detalhes, assim, que vão ser importantes para o podcast, né? O podcast vai falar sobre esse partido nazi, a influência dele aqui no Brasil também, porque realmente foi muito forte, né? Tanto no sul, porque existe uma colônia alemã muito grande lá até hoje, quanto também na Serra, aqui do Rio de Janeiro, né, em Petrópolis, Nova Friburgo. Também tem uma herança, né, germânica muito forte por lá. Enfim, o que você achou disso tudo? Você ficou curioso para ler esse livro, porque esse livro ele realmente ele vai caminhando para esse lugar, porque eu achei que ele ia ficar aqui nesses primeiros anos, né? Eu não sabia que era um livro que ia falar sobre a vida inteira, né? Eu achei que ele ia ficar ali nos primeiros anos, falar um pouco sobre aquilo ali, sobre essa relação, né, deles com os espanhóis, que naquela época estavam sob um regime totalmente nazi, né, sobre a relação com os alemães também, mas vai muito mais além mesmo. É realmente um exílio escandaloso aí desses dois. Deixa aí nos comentários se você já leu, se tem curiosidade de ler. Tem versões mais baratas desse livro em inglês. Tem até a versão do Kindle, que é bem mais barato do que essa versão em português, né? Então, se você lê em inglês e aí, né, você quer ter acesso a esse livro, é só procurar. Acho que tem, se não me engano, você acha até PDF por aí, né? Enfim. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.